Juízes, capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Miló, e foram e constituíram Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhe: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então as árvores disseram: Se na verdade me ungis por rei sobre vós, e vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo dos espinheiros que consumam os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agiste, fazendo rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubbaal e para com sua casa, e se com ele usaste conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se em verdade a sinceridade usaste com Jerubbaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não saia fogo de Abimeleque e consuma aos cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, então enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém, e os homens de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubbaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscada sobre os cumes dos montes.
e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltava. E contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque, e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul, o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Por que razão serviríamos nós a ele? Se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria a Abimeleque e diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente o mensageiro a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, e tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscada no campo. E levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá de golpe contra a cidade. E eis que, saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faze-lhe como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e puseram em emboscada a Siquém com 4 tropas. Gaal, e filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: à sombra dos montes vês como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meoneni. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expulsou a Gaal e os seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 tropas, e pôs emboscado no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam a entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quanto estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. E que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, e ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão um machado, e cortou um ramo de árvores, e o levantou, e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me viste fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu Abimeleque, e pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram a fogo a fortaleza sobre ele, de modo que todos os homens da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, e a sitiou e a tomou.
Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela e fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e que chegou-se até a porta da torre para incendiar. Porém a mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, veio sobre eles.